dia, pessoal. Então, vamos lá. Como vocês sabem, eu tô de férias. E por isso que eu tô tendo esse tempinho de conversar com vocês. Só que hoje a gente vai conversar. Você daí me assiste e eu daqui passo roupa. Porque eu sou assim. Quando eu encontro um tempinho... ontem eu passei roupa, mas como eu tinha lavado, né? Quando vive 4 em casa, é roupa suja todos os dias. Então, eu não sou muito fã de passar roupa. Eu não gosto. Mas tem que passar, porque eu não vou deixar a família sair toda amarrotada na rua, né? Então, decidi vir passar essas... Ali tem 3, aqui tem 2... essas 5 roupinhas conversando com vocês, tá? Como eu disse, eu ia contar como é que eu conheci o meu esposo. Vou contar, porque eu sou dessa. Não sou fofoqueira, mas eu não gosto de deixar ninguém com curiosidade. Então vamos lá. Estão prontos para escutar? Foi assim. Quando eu falei, né, com vocês que terminou o ano, que eu tinha que voltar para o Brasil e não tinha dinheiro guardadinho, que eu decidi ficar um pouquinho mais. Aí então, nesse meio período, eu fui trabalhar na casa de uma senhora belga. E ela era advogada e tudo, e eu, como não tinha meus papéis em ordem, ela queria que eu trabalhasse como uma condenada, ganhando pouco, claro. E começou a me chantagear. E dizendo, se eu não trabalhasse tudo, que ela ia me denunciar. E eu, como não era nada besta, eu digo, pode denunciar, porque se eu for, eu posso ser deportada, legal. Assim, o dinheiro que eu tenho, não tenho que gastar com a viagem. Tava esperando isso, sabe? Pra ser deportada. Porque a minha validade de visto já tinha acabado, era 1 ano só. Aí então fiquei trabalhando na casa dela durante esse tempo, né? Sendo chantageada. E aí então, um dia eu estava tão deprimida, mas tão deprimida que estava chegando o fim do ano. E eu estava sozinha, estava com uma colega assim, né? Porque a amiga só me deu um lugarzinho para viver, mas eu tinha que pagar aluguel e tudo, dividir com ela. Então eu estava muito triste, já não tinha mais vontade de nada da vida, porque estava trabalhando, mas estava sendo escravizada, né? Quando a gente não tem visto na Europa, a gente não tem muito direito em trabalho. Aí então o que passou? Que eu fiquei lá um bom tempo com ela e durante esse bom tempo conheci o meu esposo. Mas conheci assim, vou te contar. Estava trabalhando com ela, estava sendo chantageada por ela, me sentia triste porque não tinha outro lugar para ir trabalhar, então tive que ceder essa chantagem. Aí então um dia ela saiu para ir jantar na casa da mãe dela e eu fiquei sozinha. Era a véspera de Natal, eu fiquei sozinha nessa casa, triste, porque não tinha minha família perto de mim, né? E necessitava desse trabalho. Então subi no último andar da casa e um momento. Tá ventando e a porta pode bater. Aí então neste momento eu subi no último andar, eram de 3 andares a casa lá.
onde eu vivia. Aí no que eu abro a janela, eu estava triste, chorava muito e queria voltar para casa e não sabia como. E então, quando eu abri a janela, né, lá de cima, eu tinha vontade até de desaparecer, porque eu achava que a vida não tinha mais sentido para mim. Já pensava um monte de besteira, que eu não aconselho a vocês. Você pode até pensar, mas você tem que dizer que você é forte e que você vai conseguir. Você não pode desistir. Por que eu não desisti? Porque eu sabia que aí em cima, ou aqui do nosso lado, aí um Deus que olha por nós. E Ele dá a carga que a gente... Ele sabe que a gente vai conseguir carregar. Então eu abro essa janela e quando eu olho para frente, tem uma lua enorme, era às 9 da noite. E essa lua brilhava, mas brilhava. E eu sem entender nada, fiquei olhando porque eu sou apaixonada pela lua. Principalmente a lua cheia. Eu sou apaixonadíssima. Aí eu fiquei olhando para ela e comecei a chorar. Porque eu sou muito fácil de chorar. Em alguns vídeos vocês vão ter que enxugar minha lágrima. Porque eu choro mesmo contando minhas histórias. Aí eu comecei... Eu disse assim, escutam bem. Escutam bem. Aí comecei a falar com Deus. Eu disse, Deus, estou aqui sozinha nesse país onde não conheço ninguém, estou já ilegal e durante muito tempo não entendia o porquê eu vim parar aqui nesse lugar. Nesse lugar que me deu muita felicidade, que me deu tanta alegria, não sabia porquê. Vim assim sem saber de nada, né, para ficar um ano e disse, eu não sei porque eu tô aqui, longe da minha família, dos meus amigos. Nesse período a gente estaria preparando a ceia de Natal, a gente estaria juntando dinheiro para a gente comprar uma peça de roupa nova, porque no Natal era assim, todo ano a gente tinha que sair, passar um Natal de roupa nova, né? Isso era o nosso costume lá no interior de São Paulo de Olivença, tá? Eu não sei como é que vocês passam o Natal no município de vocês, mas no nosso era assim. Cada ano a minha mãe, ela para conseguir nossa roupa, ela tinha que pedir, trocar com mandioca, com o que a gente plantava. Das outras pessoas que tinham, e tinha uma senhora que sempre nos fornecia, né? Trocava. Galinha com roupa, com batatas, com mandioca, macaxeira, todas essas coisas. Aí então, eu pensando tudo nisso, mas disse, Deus, mas eu não quero voltar agora pro Brasil. Eu não quero porque eu sei como está no Brasil. O Brasil passa por muita dificuldade, lá a gente trabalha tanto, se mata, né, para trabalhar. E a gente não tem quase nada. E eu, quando estava no Brasil, eu trabalhava muito, das 6 da manhã até a hora de ir para a escola. Quando chegava na escola, estava dormindo, né? E aí, então, fiquei pensando em tudo nisso. Eu disse, se eu voltar para lá, minha vida vai ser a mesma. Então... Se eu não for, olha, como se eu estivesse conversando com Deus do meu lado, na janela.
e olhando para aquela lua. Aí então disse, se for para eu voltar, dá um jeitinho aí que eu volte. E se não for, eu gostaria de te pedir uma coisa muito especial. Olha só a conversa da moça com Deus. Digo, olha, se caso eu não for pro Brasil, eu gostaria de ter um senhorzinho, um senhorzinho na minha vida. Um senhorzinho que gostasse de mim. Eu não disse senhorzinho, disse alguém. Não importa como ele seja. Rico ou pobre, não interessa. Eu acho que eu tava num desespero, sabe? De amor, de carinho, de tudo. Que eu disse, não importa. Que ele me aguente, que ele me ame, que ele aceita como eu sou, porque eu sou chata, eu sempre disse isso. Sou muito chata. Não necessita ser rico, eu disse pra ele, não necessita ser rico. Sabe quando você conversa com alguém, pedindo ou fazendo a sua encomenda? Pois é. Ele tem que ser carinhoso, me entenda, me respeite, me ame de verdade. E que seja tudo isso, Deus, por favor. E se não, tu me dá uma chance de voltar ao meu país sem problema. Então tá. Esse era no dia 23 de dezembro. E aí então trabalhava, né? Passei o dia 24 trabalhando. Depois dessa conversa com Deus e tudo, fez o meu pedido, a minha lista, né? Do cara quase perfeito. Tanto que eu não pedi dinheiro, não disse que ele venha rico, riquíssimo, essas coisas. Não pedi. Olha só a humildade da moça. Aí eu digo... Aí peguei, né, saí dessa janela já mais calma, já mais aliviado. Fui dormir, porque o pessoal não pensava em chegar tão cedo, né? Tomei um banho, foi dormir, a noite se passou, o dia amanheceu. E eu lá para cuidar dos meninos, para fazer tudo que eu tinha que fazer, né? Que eu cuidava dos meninos. Lavava, passava... fazia a comida dos meninos, só não fazia a comida da madame, porque ela que fazia, tinha uma comida estrita, ela. E às vezes eu ajudava na cozinha quando vinham convidados. O tempo foi se passando. O dia 25 chegou e eu tive que voltar para casa, né? Porque eu voltava sempre. Eu trabalhava a semana toda e o final de semana eu ia lá com as minhas amigas, porque elas também trabalhavam. Aí fui. Então, era o dia 25 de dezembro, olha só. Aí as colegas, né, gostavam de ir pra discoteca. Eu não gostava muito não. Eu era mais tímida nesse tipo de coisa. Aí elas disseram, Neide, vamos pra discoteca. Eu digo, ai não tô com vontade não, tô triste, não quero. Anda, vamos, tu vai se sentir bem e tudo. Já reservamos lá uma mesa pra gente e tudo. E aí, como eu tava economizando, eu digo, eu não tenho dinheiro pra estar gastando, não. Peguei somente bem pouco pra ir nesse dia. Aí fui, sem vontade, sem nada, mas fui. Chegando lá, fiquei sentada, as meninas começaram a dançar, soltar a franga na pista, eu só olhando. Só olhando, e de repente a minha colega vem, tinha pedido uma coroninha, gostava de uma corona, mas não bebia não. Eu era tímida para essas coisas. Aí tava sentada, a colega vem,
E eu naquela tristeza. Já meia-noite já era quando o moço apareceu na pista com um amigo, e esse amigo a gente conhecia, mas a gente nunca tinha visto ele com ele, né? Então, eu que estava sentada na mesa, né? Falei desse jeitinho, preste atenção. Eu não conheci o moço. Aí eu tô sentada aqui, né, com a minha garrafa ainda cheia, nem tinha tocado na minha coroninha. Aí quando eu viro pra pista, minha gente, eu vejo um moço que estava com uma veste verde, estilo aquele ator Colombo, sabe? Com uma veste assim. E eu olho pra pista e digo à minha colega que tá do lado: é ele o meu esposo. E ela disse: tu conhece? Eu disse: não. Ela disse: você está doente, você está com febre. Ela começa a tocar na minha cabeça assim. E como é que é o seu esposo? Por que você diz que é o seu esposo? Eu digo: porque ele é o meu esposo. Olha só a pregação da moça aqui. Não, a pregação não. Olha só, como é que diz? Como a gente diz? A moça já prevendo. E aí, então, ela disse: Marneide, você está doente, então, você não conhece, você está dizendo que é o seu esposo, você nem sequer namorou com ele, nem nada. Sabe o nome dele? Eu disse: não. Mas é ele o meu esposo. Aí ficou. Aí, quando de repente a colega veio, né, com o colega, ela disse: olha, ele conhece o teu esposo. Começaram a rir da minha cara. Teu esposo, tu conhece ele? Ele perguntou. Eu digo: não, mas tu conhece? Ele disse: sim, conheço. Ele falou o nome do meu esposo, do meu futuro esposo, olha só. Aí, ele me apresentou. O moço estava cansado, queria ir embora, estava sem vontade, tinha também ido para a discoteca à força, né? Foi para a discoteca porque os amigos também insistiu muito para ele ir, porque ele não estava afim de sair, estava também cansado, esgotado, porque ele estava tomando conta dos negócios do pai. E aí se apresentamos, e aí foi o amigo dele e disse: ó, passa o telefone para ele porque ele já quer ir embora. Eu digo: eu passar meu telefone ou não? Se ele pedir, bem, eu dou. Se não... Aí, enquanto ele não vai, eu convidei ele para ir dançar, né? Na pista. É uma discoteca brasileira. Tem que colocar um botão aqui, gente. Aí, tem que colocar um botão aqui. Aí, então, né? Eu convidei ele para ir para a pista. Não sabia nem dançar, nem sei até hoje. Aí digo: vamos dançar? Vamos. Vamos para a pista dançar música brasileira. O nome da discoteca se chamava, naquela época, estava em alta aqui na Bélgica. Fomos para a pista. Comecei a me mostrar, dançar para ele, e ele nem aí. Você acredita? Ele nem aí. E não durou nem 5 minutos. O moço pegou um colega meu que eu conheci na época lá e disse: dança com ela. Eu quase morri, gente. Ele me deu pro outro dançar e disse que estava indo embora. Aí eu digo: Marquinhos, sabe como nós somos brasileiras, né? Marquinhos, homem frouxo é esse? Eu não fiz escândalo, eu só pensei. Eu digo: bom, e fiquei lá dançando com ele. E nisso que eu terminei de dançar, né? Fui lá, ainda ele estava lá. Olha a camisa do moço, já passei. Vocês estão vendo como eu tô passando, né? Então aprenda aí, pra você não passar vergonha com o seu esposo, né? Aí, nessa hora que eu termino de dançar, fui para lá com a minha amiga, super nervosa, porque eu fico nervosa
quando alguém me faz isso. E nisso que ele me pede o meu número. Eu digo, para que esse quer meu número? Para me deixar na pista? Não, meu filho. Aí, então, passei o meu número. Eu disse, com certeza, ele nem vai me ligar. Me deixar na pista aí. Conta a pessoa, né? No outro dia nem vai lembrar de mim. Aí, porque ele estava indo embora, estava cansado, estava muito cansado de tanto trabalhar, né? Fazia uma semana que ele estava sozinho, tomando conta de um monte de gente. Então, claro, para você que quer ser patrão, a vida não é mole, não. Aí ele foi embora. Eu fiquei até as 5 da manhã, porque depois eu comecei a dançar. Eu digo, quer saber? Os homens não estão mais nem aí, eu vou aproveitar a vida. Dancei até as 5 da manhã, com as colegas lá. Aí às 5h30 as colegas disseram, vamos embora, vamos. Fomos embora para casa. Dormimos. Quando foi ao meio-dia, gente, do dia 20, eu conheci ele, era a 1 da manhã, já do dia 26 de dezembro. A encomenda do Papai Noel veio tarde. Aí, o telefone tocou. Eu sempre tinha uma mania de dormir. Eu já tinha o meu primeiro telefone, um Motorola, sabe? Daqueles assim, grandinho, gordinho, que nem um bodó. Pois é. Aí tocou. Bzz, e eu, ai meu Deus. Acordei assustada, né? Aí atendi. Aí ele disse, falava só espanhol. E francês já falava. Eu não falava coisa nenhuma ainda. Só sabe lá o que. Espanhol eu entendia, mas não falava. Porque eu sou dessas, né? Aí eu só entendi que ele estava me pedindo desculpa por ter me deixado na pista com outro. E que para que eu perdoasse ele me convidava para ir jantar. Eu disse, ok, eu vou jantar. Vocês já viram esse filme da Uma Linda Mulher? Quando ele vai buscar ela no restaurante? Pois esse filme parece a minha história. Não era prostituta, desculpa lá. Faxineira, sim, eu era. Mas prostituta não. Mas esse filme, ao revés, se parece muito com a minha história. Aí a gente marcou em frente o Canoa, né? Lá onde a gente se conheceu, porque eu não conhecia tantos lugares. Então eu sabia, se eu fosse até lá, eu sabia voltar para casa. Aí a gente marcou às 7. Às 7 da noite a gente tinha marcado. Ó, já terminei, gente, viu? Camisinha do maridinho passadinha. Agora vamos deixar um pouco aqui, para esfriar um pouco. E aí termino e agora vamos continuar nossas conversas, nós aqui, né? Porque nós é dessas. Aí, né, continuei. A gente foi se encontrar lá em frente a discoteca brasileira, né? Desculpa. Aí eu não fiquei na frente da discoteca, não, porque eu não sou besta. Olha que ele não vem e eu tô lá em frente. Ah, não, eu fiquei do outro lado da rua e ele, espertinho também. Em vez de ir lá pra frente, não. Ele ficou do outro lado também. Cheguei lá antes das 7, cheguei lá às 6h30. Digo, fiquei aqui desse lado, porque se ele chega lá na frente, eu vou ver que ele veio, aí eu vou, né? Para você ver como as coisas, elas são. Aí, minha gente, ficamos eu das 6h30, que tinha chegado, passou às 7, passou às 7h30, e esse menino não aparece.
Deu às 8, esse menino não aparece. Às 8h05, eu disse, ele não vem mais. Aí eu peguei, né, tava chovendo em dezembro aqui, é frio, né, começa a fazer já frio e então começa a chover. É chuva que não para mais, que desce até rana voando em paraquedas. É mentira. Aí eu digo, eu vou embora porque ele não vem. Aí eu comecei a dar um passo, eu contei 5 passos para atravessar a rua quando eu vi esse menino me puxando. Gente, digo, ai meu Deus, quem me puxa? Quando eu olhei, ele estava tão lindo. Aí ele disse, eu pensei que você não via mais. Eu digo, eu também pensei que você não via mais. Tô aqui desde as 6h30, sabe? Eu sou um papagaio falante. Eu pensei que você não via mais. E ele, eu também, tudo. Onde você estava? Eu digo, eu estava aqui. Ele disse, eu estava ali. Aí ele disse... Aí sabe quando ela diz assim no filme, você tá atrasado, mas você tá perdoado? Eu vi esse filme uma vez quando eu tinha uns 15 anos, isso no Brasil, logo que saiu o filme Uma Linda Mulher eu vi, mas nem estava mais lembrada. Aí então eu digo, você tá perdoado, aí ele também fala, você também, então você aceita ir jantar comigo ainda? Eu digo, mas você já viu a hora? Tá tarde, né? Mas como eu tinha folga, aí então eu aceitei. Eu disse assim, você vai me levar para jantar e depois eu serei a sobremesa, com certeza. Porque a gente, brasileiros, somos dessas, né? A gente já vai caminhando para sobremesa. Aí então a gente foi conversando, a gente contando as nossas vidas, chegou no restaurante, porque o mocinho foi esperto. Ele não me contou que ele era o filho do diretor. Para mim, ele era um empregado, como qualquer um. Eu não faço discriminação nenhuma contra. Eu não vou pelo dinheiro, eu não vou... Porque se eu fosse meu filho, eu tinha encontrado o mais rico aqui desse país. Mas não. Meus pais sempre ensinaram a gente, mesmo que naquela época, quando a gente era novo, os pais, né, davam a gente para casar, não importava se você amava ou não, você tinha que casar. Tanto é que eu pedi para o meu pai vir embora para viver na casa da minha tia, porque ele dizia que queria me fazer casar com um rapazinho que tinha problema de saúde, então ele recebia todos os meses, né, como uma Bolsa Família. E aí ele queria que eu casasse com esse menino, eu não tinha nem idade, então eu tinha muito medo disso. E aí então a gente jantou. Depois do jantar ele perguntou se eu queria subir pro quarto. Aí eu digo, bom, vamos ver o jornal, vamos jogar umas cartinhas. Depois dessas cartinhas, a gente passou o dia. Foi a noite maravilhosa da minha life, da minha vida. E depois daí, me despedi dele e disse, adeus. Ele disse, como adeus? Digo adeus, porque como acontece com todo mundo, né? Os homens não dão valor nas mulheres, eles só querem uma noite e pronto, né? Aí ele disse, não senhora, eu vou querer lhe ver, amanhã eu quero te ver. Eu digo, amanhã eu trabalho. Então, depois desse dia que a gente se separou assim, né, que eu tinha que voltar a trabalhar, ele também, ele não parou mais de me ligar de manhã, ao meio-dia, quase a toda hora, para saber como é que eu tava, o que eu tinha, como eu passei o dia, vinha me visitar, me trazia coisinhas, era assim, aquele amor, sabe, e foi assim. Tivemos muitos problemas no começo, porque a colega com que eu vivia dizia que ele estava escondendo a nacionalidade dele, que ele não era espanhol, que ele era um marroquino, e eu digo, não tem nada contra essas pessoas, mas ela quis me jogar
me jogar assim, né, para que eu deixasse ele, que ela dizia, pergunta dele, pede a identidade dele, verifica. Gente, para você ver, uma pessoa que se diz tua amiga, por isso tenham cuidado com as amizades de vocês. Quando a sua amiga tentar fazer isso com você, saia de perto, porque é uma cobra tímida e sem vergonha querendo te morder sem que tu sinta a dor. Então, depois daí, sofri muito com isso, que às vezes quando eu me encontrava com ele eu dizia, posso ver tua carta de identidade? Ou posso ver isso? Tava me sentindo mal, tava me sentindo muito mal, queria deixar ele e não tinha coragem. E aí então, quando Deus ele te dá as coisas, ele te dá inteiro, num pacote só. Ele não deixa que nem homem, nem ninguém atrapalhe. Então eu tive que lutar sozinha, porque essa colega dizia que ele mentia para mim, que ele estava me enganando e que eram sem vergonha. Então eu tive que aguentar tudo isso dela e lutei. Tanto que depois eu sou uma pessoa legal, né? Que gosto de fazer prazer para as pessoas, por exemplo, fazer um jantar e oferecer para ela. Eu fiz isso para prima dela. Aí a prima dela disse: você tá querendo me comprar para que eu deixamos ele? Poxa, se eu tô pagando a minha parte, então tem direito que o meu namorado venha me ver aqui. Mas elas não gostaram, disseram para eu arranjar outro lugar. E aí a gente passou poucas e boas, porque ele, quando estava comigo, ele ficou doente. Eu não sabia o que fazer com ele, porque ficou doente no nosso apartamento, né? E eu não tinha assim, direito ao hospital, a levar ninguém no hospital. Estava sem documentos, né? Aqui, porque as coisas aqui são assim, bem... Né? Se tu não tem uma hospitalização, tu não é nada, tu morre, né? Só se você for num desse do CPAS, eles te ajudam. Aí sei que ele melhorou um pouco, ele foi para casa dele, menina, ele ficou sem voz e quando eu liguei, eu achei que ele não queria mais falar comigo. Aí então eu fiquei assim muito triste. Aí a mãe dele, que depois falou comigo, disse que ele estava muito doente, tinha uma angina, né, e estava em antibiótico e tinha perdido a voz e não falava e tudo. Aí eu me tranquilizei mais. Aí depois que ele ficou bom, ele veio me ver e tudo. Aí eu falei para ele, eu digo, olha, eu vou embora pro Brasil porque as minhas colegas me expulsaram, então vou ter que ir embora. Ele disse assim, você não vai embora. Ai, gente, aquele foi demais. Tô quase chorando. Aí ele disse, você não vai embora, eu tenho um apartamento que eu já ia entregar pro proprietário, porque eu não vivo lá, tô pagando e não tô vivendo lá. Então a gente pode renovar isso. O vencimento vai ser tal dia. Isso foi em janeiro, né? Conheci em dezembro, em janeiro ele me levou para esse apartamento. E aí os pais dele vieram me buscar, gente. Ele me apresentou para os pais dele. Ai, meu Deus, imagina aquela dor no estômago para conhecer os pais. Os pais são uma maravilha. Eu vou contar da minha sogra. Espero que ela não veja esse vídeo, não me... Porque ela não gosta de aparecer em lugar nenhum. Mas não falarei o nome dela, só falarei o qual maravilhosa é minha sogra e meu sogro. E minha cunhada, porque eu tenho só uma cunhada. Eles me tratam como um filho. Só isso que eu tenho a dizer pra vocês. Sabe? Depois eu conto da minha sogra pra vocês. Sabe? Fica na curiosidade. Aí então foi assim que eu conheci o meu esposo. E daí a gente fui morar com ele. A gente viveu durante um ano. Esse também eu vou contar depois, como foi pedir de casamento e tudo, isso do próximo vídeo. Senão esse vai ficar largo assim e vocês vão ficar morrendo de raiva de mim, né? Fica pra próxima eu contar como é que foi quando a gente se mudou pro apartamento e como a gente viveu pra gente. Nossa, tem cada coisa ainda, gente, se vocês soubessem.
coisa mais linda. Quando eu conto essa mesma história para alguém assim, daqui dos belgas, né? Que eu digo, eles ficam assim, ó. Gente, que romântico. Eu digo, pois é. E pois é, não é todo mundo que escuta essa história de amor que eu tenho. Eu sou a única, viu? E vocês aí, portanto, se portam bem. E quando a gente quer algo e que a gente pede com fé de Deus, Ele te dá o homem certo, né? A pessoa certa para sua vida. E você nunca vai se arrepender. E Deus sempre estará zelando pelo seu casamento, pela sua vida. E depois falaremos dos filhos. Tenho 2 filhos, sim, você já conhece, porque sempre estão aparecendo aí. Sempre eles se metem no meu vídeo. A gente vai falar tudo isso. Então aqui a gente fala de como viver na vida. A gente fala de filho, de esposo. De tudo a gente pode falar. De superação. Porque sim, tive uma superação maravilhosa de vida. Então, nesse canal, eu tentarei falar só de coisas boas, como vencer as trevas. Sim, porque a minha vida foi uma treva e não foi fácil, mas estou aqui. Agora, compartilhar com vocês a minha sobrevivência nesse mundo maravilhoso, que quando a gente quer, ele pode ser maravilhoso, mas ele pode ser também destruidor. Até a próxima. Ficam com Deus, sejam felizes hoje e sempre. Beijo, até o próximo vídeo, viu, meus amores?